Boa noite, pessoal. Beijo no coração. Beleza com vocês? Vamos lá. Vamos para mais uma. Então, pessoal, primeiramente eu quero prestar minhas mais respeitosas reverências a todos os grandes devotos puros de todos os sistemas religiosos autênticos. E como eu botei nos vídeos anteriores, né, o sistema religioso autêntico é aquele que segue dois principais princípios, né? Dois fundamentos, dois alicerces, duas vigas, que são os fundamentos, né? Seria, vamos dizer assim, a pedra angular. O compromisso de amor com Deus e o compromisso de amor com a criação de Deus, tá legal? Então, uma religião autêntica, o sistema religioso autêntico se baseia nesses dois princípios, tá legal? Fugiu disso, não é um sistema religioso autêntico, se trata de uma fraude religiosa, se trata de uma seita e não religião, legal? Bom, legal, beleza. O tema de hoje, pessoal, é: você não está errado em defender a sua religião, legal? Você não está errado. Para quem não assistiu meu primeiro vídeo sobre o tema religiões, né? Eu falei sobre a questão de não cometer ofensas. Veja bem, uma coisa é você defender a sua religião, outra coisa é você cometer ofensas, tá? Não significa que, por exemplo, eu coloquei lá no meu primeiro vídeo, né? Não cometa ofensas, que tu não pode criticar uma outra religião, que tu não pode se defender a sua religião, não, tá? Você pode criticar uma outra religião, você pode defender a sua religião. O que você não pode fazer é cometer ofensas. O que é ofensas? É debochar, humilhar, usar palavras de baixo calão, quebrar, por exemplo. Eu vejo pessoas, né, que às vezes elas pegam, né, por não compreenderem um sistema religioso autêntico, ela vai lá, pega uma imagem do sistema religioso, porque é um sistema religioso autêntico não que cultua imagem, mas que tem imagens e tal, e a pessoa vai lá e quebra, né, revoltada, dizendo que aquilo é idolatria. E o meu próximo vídeo, veja só, pessoal, vai ser sobre a questão da idolatria, tá legal? Eu não vou entrar no detalhe de idolatria agora, porque não é o subtema de hoje. O subtema de hoje é: você não está errado em defender a sua religião. Inclusive o fato de tu não, vamos supor, eu acredito que a pessoa ter uma imagem em casa, né, e, entre aspas, cultuar essa imagem, adorar essa imagem, tá legal? Isso é idolatria. Bom, se você pensa dessa forma, legal. O que você não pode pegar é ficar quebrando, destruindo, xingando, sabe? Usando expressões faciais, gestos de mão, com raiva, com ódio, né? Com vontade de, sabe? Uma vontade de querer matar o seu irmão, porque o seu irmão tem aquela crença naquele outro sistema religioso autêntico. Estou falando aqui de sistemas religiosos autênticos. Existem fraudes religiosas? Existem, tá legal? Fraudes religiosas existem. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre fraudes religiosas na minha sequência de vídeos sobre investimento. Quem quiser pode ir lá no meu canal do YouTube e verificar esse vídeo aí sobre fraudes religiosas, tá legal? Bom, legal. Então, não é errado você defender a sua religião e não é errado você criticar outra religião, tá? Veja só, eu havia explicado para vocês no meu primeiro vídeo sobre religiões que Deus, tá, é como se ele estivesse numa posição suprema, né, superior, e houvesse um tabuleiro de xadrez, né, e Deus movimentava as pecinhas, né, de xadrez, né, em cada posição. E como se essas pecinhas de xadrez fosse um sistema religioso diferente do outro, tá? Um sistema religioso autêntico. Então ele coloca uma pecinha lá e fala: tu tem que defender essa posição que eu te coloquei aqui com fidelidade. Com fidelidade. Tu tem que defender essa posição com fidelidade, tá? Isso é o sistema religioso autêntico. Deus colocou a pecinha lá e tem que defender essa posição com fidelidade. Só que o que acontece? Muitas vezes essa pecinha, ela não defende a posição dela com fidelidade a Deus. Ela passa a visar o interesse próprio, o interesse de si mesma, a pecinha. E ela abandona Deus, ela acaba abandonando Deus. Então vem a outra pecinha, né, que Deus posiciona também, e vai, vamos dizer assim, entre aspas, né, quando a gente vai jogar, ela vai tomar o lugar daquela outra pecinha. Legal? Assim que é um jogo de xadrez, né? Então é exatamente isso que acontece, tá? Se tu não defende tua posição com fidelidade que Deus te colocou, né, as suas excentricidades, né, vai fazer você perder essa posição que Deus te colocou, legal? Isso vale para as religiões
né, os sistemas religiosos, né? A Igreja Católica sofreu muito com isso. A Reforma Protestante nada mais foi do que justamente isso, né? Lá a Igreja Católica, a Apostólica Romana, não estava cumprindo com o papel, né, que Deus colocou. Deus colocou para definir uma posição, ela não estava cumprindo com aquela posição. Deus colocou, e aí os protestantes surgiram aí o que hoje são os evangélicos, tá legal? Então se tu não exerce o teu papel que Deus colocou, vai acontecer isso, vai acontecer uma dissidência, dessa dissidência vai surgir novas correntes religiosas, né? Não estou dizendo aqui que a Igreja Católica hoje é errada, não é. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja santa, tá? É um sistema religioso autêntico, e houve muitas correções dentro da igreja por conta desse sofrimento, dessa ruptura que teve, tá? A Igreja Católica foi se reestruturando, foi adotando medidas, né, de correção, tá? Recentemente teve esses casos, né, de pedofilia, que é muito bom que venha à tona, é muito bom que denuncie e que mostre que isso ocorreu e que ocorre dentro do seio da igreja, justamente para eliminar, né, essa impureza, né, que existe dentro da igreja. Mas veja só, não é a igreja que é errada, tá? Veja só, pessoal, existe uma diferença entre a igreja e os representantes da igreja, tá? É a mesma coisa que eu digo, existe uma diferença entre Deus e os representantes de Deus, tá? Deus é Deus, os representantes de Deus é outra coisa, são outras pessoas, tá? E muitas vezes os representantes de Deus não faz o quê? Não cumprem fielmente com o sistema religioso que Deus pediu para ser defendido, tá? Então Deus é Deus, né? Os representantes de Deus é outra coisa. E é muitas vezes onde os ateus acabam atacando, né? Os ateus acabam, por conta dos representantes de Deus, acabam, tipo, querendo, de certa forma, aniquilar a ideia de Deus, né? Mas beleza. O ateísmo é tema para outro assunto. Então, você não está errado, veja só, de defender o seu sistema religioso, certo? O que você não pode fazer é humilhar, debochar, satirizar, usar palavras de baixo calão. Eu vejo um grande evangélico, né, da linha da corrente evangélica, um pastor presbiteriano, um cara excepcional, né, Augusto Nicodemos. Se tu puder assistir o Augusto, o Augusto é um gênio. Obviamente assim, né, quando a pessoa ela vai se aproximar de Deus, né, ela vai manifestando essa qualidade de Deus, né, essa genialidade, né? O Augusto Nicodemos, ele é um gênio, o cara é um gênio, certo? Ele é presbiteriano, né? E o Augustus, né, ele vai apontando, né, em relação a cada sistema religioso que ele visualiza que não é correto, né, da visão dele, ele vai apontando as falhas, onde está errado, onde aqui não está certo. Para quê? Para quê? Quem que é o público dele? São as pessoas que seguem a linha presbiteriana. Legal, cara. Não tem nada de errado nisso. Se você pegar o padre Paulo Ricardo, é a mesma coisa, defendendo a Igreja Católica. Legal. Meu, não tem nenhum problema. O problema são as ofensas, né? Se você começa a apelar para ofensa, para humilhação, para coisa desse tipo, aí tá errado. Tá legal? Tá errado. Ou com raiva, sabe? Eu vejo pessoas, né, falsos profetas aí, que usam muito a ira, a raiva, assim, como que quisesse destruir o irmãozinho, certo? Se a pessoa tá no erro, cara, é como eu te falei, tem a passagem lá de Jesus, né? Uma parábola que Jesus ensina, que é aquela passagem sobre o fazendeiro. Não sei se vocês conhecem essa passagem, né? O fazendeiro, ele foi procurar pessoas para trabalhar na sua terra, para fazer a colheita, e ele encontrou as pessoas às 8 horas da manhã, né? Aí ele perguntou para essas pessoas que ele encontrou 8 horas da manhã: vocês querem trabalhar na minha terra lá por um denário de prata no final do dia? Sim, queremos. Aí ele foi lá, procurou mais algumas pessoas e encontrou no meio-dia: vocês querem trabalhar para mim por um denário de prata no final do dia? Sim. E depois ele encontrou o pessoal, né? É que eu estou indo mais rápido para tá acabando o meu tempo aqui. Por denário encontrou o pessoal às 5 horas da tarde, quase no finalzinho do expediente. Vocês querem trabalhar para mim por um denário de prata, né, até o final do dia? Sim. E aí, né, ele chamou todos eles para efetuar o pagamento, né, e começou pagar dos últimos para os primeiros. Aí os primeiros foram vendo que os últimos estavam recebendo um denário de prata. Eles tinham trabalhado apenas 1 hora, por exemplo, né. Aí eles falaram: porra, cara, nós vamos receber bem mais que esses caras, porque eles estão trabalhando o dia inteiro. E todos receberam um denário de prata. Aí os caras que chegaram primeiro falaram: como assim, né?
nós trabalhando um dia inteiro aqui no sol escaldante, né? Esses caras que chegaram bem por último e trabalham só 1 hora, vão receber o denaro de prata e como a gente? Como assim? Não tô entendendo. Aí, né, Deus fala para eles, ó, qual foi o meu acordo contigo, meu querido? O meu acordo contigo é que se tu trabalhasse para mim por um denaro de prata, você aceitou, nós fechamos o acordo, tá legal? Beleza? É a mesma coisa eu ofereci para eles, e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Aí tem a máxima, né? Os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? É o seguinte, é, que se a pessoa está, por exemplo, seguindo algo errado hoje, isso não significa que aquela pessoa está condenada ao inferno eternamente, tá? Pode ser que em algum momento na vida dela, né, surja dentro um convite, né? Alguém faça um convite, alguém chegue a ela, ou tu pode ir por esse caminho, né? E a pessoa segue aquele caminho, tá? Agora, eu penso, a minha interpretação, tá? Que todo sistema religioso autêntico está correto, é caminho de Deus, mesmo que entre eles existam contradições, tá? Porque para Deus o que importa é a tua fidelidade ali no jogo de xadrez, né? Tu defender na peça, a posição que Deus pediu para tu defender, tá? Se, por exemplo, lá no jogo de xadrez, Deus colocou Augusto de Nicodemus nessa peça e ele está fazendo muito bem esse serviço, acabou, para Deus é o suficiente. Se ele pegou lá um kardecista, né, que é do espiritismo, e colocou uma posição e pediu para ele defender fielmente lá, por exemplo, que nem o Augusto Valadares, né? Se a gente tiver a oportunidade de assistir o Augusto Valadares, né, do espiritismo kardecista, pô, o cara é um gênio, outro gênio, tá ligado? Eu só vejo o gênio, cara. Eu sou um cara que tem dificuldade de ver defeito das pessoas, né? Você vai lá, não é Augusto Valadares, não, Arthur Valadares, né? Eu confundi com Augusto Nicodemus. Arthur Valadares, colocando naquela posiçãozinha ali, acabou, cara, acabou, né? O Arthur Valadares tá defendendo, tá ótimo, pra mim é o suficiente, né? Vai pro reino de Deus, né? Da mesma forma, Prabhupada, Narayana Goswami, do Vaisnavismo, né, e etc. Milhares de pessoas geniais que procuram e realmente têm um desejo de viver em comunhão amorosa com Deus, são pessoas disciplinadas, que têm esse compromisso de amor com Deus e com a criação de Deus. Tá ótimo. Mesmo que em algum momento tu aponte as excentricidades de alguns representantes de alguns sistemas religiosos, entendeu? É como aconteceu na Igreja Católica, legal? E a Igreja Católica, ela é santa, ela é uma igreja santa, ela representa Deus, sim. Não estou dizendo que é a única, tá ligado? Estou dizendo que ela representa Deus. Quem vai na Igreja Católica e segue fielmente ali a disciplina da Igreja Católica é uma pessoa que está pronta para ir pro reino de Deus, acabou. Quem é o evangélico, segue a linha evangélica, também, mesma coisa. Segue lá, o Augusto Nicodemus é fiel, Augusto Nicodemus, o que ele diz, né, na Igreja Presbiteriana, então ele está eleito para ir pro reino de Deus. Legal? O que importa é você defender a posição que Deus te colocou com fidelidade, certo? E com compromisso de amor com Deus, com a criação de Deus. E esse compromisso exige principalmente o respeito, tá legal? Essa é a minha interpretação, minha visão, e é o que eu defendo, tá legal? É a posição que Deus colocou para me defender, tá legal, pessoal? Um beijo no coração, um abraço a vocês e reverência a todos os mestres aí de todos os sistemas religiosos autênticos. Tchau, tchau.